Olá, essa é a segunda parte da aula número 1 do Lidere 1. Você está no curso de capacitação ministerial, que é o CCM, o nosso CCM. Você lembra daquela brincadeira Siga o Mestre, quando nós éramos crianças? O grupo de amigos, de vizinhos, de coleguinhas, elegia alguém que seria o mestre e ele faria gestos que deveriam ser imitados por todas as crianças. Bem, querido, isso é uma figura do que nós devemos fazer como discípulos de Jesus. Imitar o Mestre. Tudo que o Mestre mandar, faremos todo. Esse era o lema da brincadeira Siga o Mestre. Agora, vamos pensar em visão. Visão é diferente de vista. Vista é aquilo que você vê. Visão é aquilo que nós olhamos para o futuro e queremos ver construído no futuro. Isso é visão. Bill Hybels dá uma definição muito clara de visão, dizendo que é o quadro do futuro que desperta paixão hoje. Então a visão é um quadro de futuro que pode despertar uma paixão hoje. Eu perguntaria a você, o que Deus tem no seu coração que ainda não foi concretizado? O que Deus guarda no coração dele, que ainda não foi concretizado na história da humanidade? Apocalipse capítulo 7, o versículo 9, nos mostra uma visão de Deus, do futuro, que desperta paixão no coração dele hoje. É a visão de Apocalipse 7, 9, que diz assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Querido, eu posso imaginar o coração de Deus pulsando por essa visão do futuro, quando se reunirá diante do trono dele, diante do trono de Deus e diante do próprio Filho de Deus, uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, raças, essas pessoas todas se apresentando a Deus com vestes brancas. Essa é a visão de Apocalipse 7:9, uma grande multidão de vestes brancas diante do Cordeiro. O que nós, como discípulos de Jesus, podemos fazer para que essa visão de Deus se cumpra no futuro? Querido, a nossa tarefa é fazer com que outras pessoas sigam o Mestre. Por isso que eu citei a brincadeira do Siga o Mestre, logo na abertura dessa nossa segunda parte da aula número 1. Nós devemos fazer com que outras pessoas sigam o Mestre. Qual Mestre? Claro, Jesus. Agora, querido, se amanhã terá uma grande multidão de vestes brancas, se a visão do futuro, do coração de Deus, revela uma grande multidão de vestes brancas, o que nós temos hoje? Hoje, queridos, há uma grande multidão de ovelhas sem pastor. Foi o que Jesus viu quando olhou para as multidões que o seguiam para todo lado, enquanto ele cumpria o seu ministério aqui na terra. Ele viu uma multidão de pessoas sem pastor, uma multidão de ovelhas sem pastor. Então, qual é o desafio? Transformar a multidão de ovelhas sem pastor em rebanho de Jesus. Pessoas que serão seguidoras de Jesus, pessoas que vão entregar totalmente o controle de suas vidas a Ele. Esse é o grande, maior desafio da igreja na atualidade. Transformar uma multidão de ovelhas perdidas, de pessoas sem esperança, de pessoas com o coração partido, em pessoas que terão a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E foi aí que eu pedi para você ler Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44. É a história da multiplicação dos pães. Depois de um bom tempo ensinando às pessoas, aquela grande multidão, os valores do reino de Deus, os discípulos de Jesus estão preocupados como eles fariam para alimentar aquela grande multidão. Bom, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles
disseram a Jesus, aconselharam Jesus: Jesus, manda essas pessoas pelos vilarejos, manda essas pessoas pelas cidades, a fim de que elas mesmas comprem ou arranjem comida para suprirem a sua fome. E Jesus foi enigmático e ao mesmo tempo desafiador. Ele disse: não, deem vocês de comer a essas pessoas. E os discípulos ficaram admirados, ficaram até escandalizados, dizendo: Senhor, não bastaria o salário de um ano inteiro de trabalho para comprar tamanha quantidade de comida para essas pessoas? Veja, eles começaram a fazer os cálculos, e os cálculos davam números impossíveis para alimentar aquela multidão. Mas Jesus disse: deem vocês de comer a essa multidão. João acrescenta no milagre da multiplicação dos pães que ali havia um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino entrega tudo a Jesus. Jesus dá graças, divide aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e isso é suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Um milagre da multiplicação dos pães. Agora, querido, se você fosse Jesus, qual seria a sua reação ao ver aquela grande multidão? Talvez fosse a mesma reação dos discípulos. Mande que as pessoas providenciem comida para si mesmas. Mas qual foi, de fato, a reação de Jesus? Jesus olhou para aquelas multidões e assumiu a responsabilidade de alimentá-las. Jesus olhou para aquelas multidões e percebeu a oportunidade de glorificar o Pai através de um gesto de amor e de milagre e maravilhas no meio daquelas pessoas. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Qual foi a reação dos discípulos à grande multidão? Os discípulos pensavam que não era problema deles. A alimentação daquelas pessoas, embora eles estivessem preocupados, não fosse responsabilidade deles, era responsabilidade delas. E aí, queridos, entra um conflito entre o que Jesus queria e desejava e sentia no coração e o que os discípulos sentiam e pensavam também no seu coração. Um conflito entre visões do mesmo fato, mas conclusões totalmente diferentes. Jesus sabia que o Pai poderia ser glorificado naquela situação. Os discípulos pensavam: essa situação é uma enrascada, nós não podemos suprir a fome dessas pessoas. Queridos, essa história maravilhosa da multiplicação dos pães nos traz algumas lições preciosas. A primeira lição é que a missão requer compaixão. Quando Jesus olhou para aquelas multidões famintas, ovelhas sem pastor, ele teve compaixão no coração deles por aquelas pessoas. A palavra compaixão na Bíblia significa um forte sentimento interior de se compadecer da situação trágica de outras pessoas. Nós não cumpriremos a nossa missão se nós não tivermos compaixão em nosso coração. Quando olhamos para a multidão de ovelhas sem pastor perdidas nesse mundo, nós precisamos ter compaixão por elas. Quando olhamos para os nossos vizinhos, amigos de trabalho, companheiros de faculdade, quando olhamos para os nossos parentes, enfim, nós devemos ter compaixão no coração. Por quê? Porque estão perdidos e muitos estão se perdendo eternamente, morrendo sem Jesus ao nosso redor. Nós não deveríamos olhar para essas pessoas com compaixão e o nosso coração se mover de um íntimo sentimento que vem de dentro de nós. A multiplicação dos pães nos mostra que a nossa missão requer compaixão. Mas a multiplicação dos pães também diz que a nossa missão requer responsabilidade. Veja bem, queridos, o que eu penso a respeito disso? O meu círculo de amizades, só eu tenho. Você tem o seu círculo de amizades. O seu vizinho tem o círculo de amizades dele. O nosso outro irmão em Cristo tem o círculo de amizades dele. Eu sou responsável pela salvação do meu círculo
de amizades. Talvez eu possa contribuir com você para que você ganhe o seu círculo de amizades, para que você influencie para Jesus o seu círculo de amizade. Mas você precisa olhar como responsabilidade sua esse círculo de amizade. Eu olhar para meu círculo de amizade como minha responsabilidade. Foi o que faltou aos discípulos naquela ocasião. Eles olharam para aquelas multidões, lavaram as mãos e disseram: não é responsabilidade nossa. Eles que deem o seu jeito de se alimentarem. A missão requer responsabilidade. Terceiro, a missão requer sacrifício. O menino que abriu mão dos 5 pães e 2 peixinhos sacrificou tudo. Agora, querido, que lindo, que lindo. Nós não sabemos o nome dele, mas ele ficou marcado na história como sendo aquele que deu tudo para ver uma multidão sendo alimentada. A missão requer sacrifício. Sim, queridos, muitas vezes com dor no coração, muitas vezes com problemas pesando sobre os nossos ombros, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor e também estão sofrendo. Muitos de nós somos paralisados pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios próprios e dizemos: não, eu não posso compartilhar Jesus agora. Por quê? Porque eu estou lidando com os meus problemas. Queridos, com sacrifício se faz a missão de evangelização desse mundo. Mas ainda outra lição que nós tiramos da multiplicação dos pães: a missão requer estratégia. Veja que Jesus manda os discípulos dividirem aquela grande multidão em pequenos grupos. Veja a importância dos pequenos grupos. Em nossa igreja nós chamamos de células. E aí alguém pode pensar: na Segunda Igreja Batista tudo se refere a células. Não, querido. Na Segunda Igreja Batista tudo se refere a fazer discípulos. Célula é um instrumento, célula é um veículo que Deus nos deu, uma estratégia que Deus nos deu para fazermos discípulos. É o ambiente mais seguro para que alguém seja discipulado, é o ambiente mais seguro para que alguém seja apoiado, é o ambiente mais seguro para que alguém seja treinado e cresça e se desenvolva e chegue à maturidade cristã, nos grupos pequenos que nós chamamos de célula. Não é tudo a ver com célula, tem tudo a ver com fazer discípulos. Quinto e último, a missão tem uma recompensa. Os discípulos, depois que serviram toda aquela multidão, recolheram de volta 12 cestos cheios de pães e peixes. A Bíblia chama de galardão, outros chamam simplesmente de recompensa. Querido, qual é a recompensa de fazermos o nosso trabalho de evangelização das multidões? Para mim, a grande recompensa será chegar lá na glória, chegar no céu e ver o grande sorriso de Deus me dizendo: seja bem-vindo, meu filho, muito bom, servo bom e fiel. Para mim, essa é a grande motivação que eu tenho para fazer discípulos, cumprir a missão que Deus me deu no dia em que eu entreguei o controle da minha vida a Ele. Receber o sorriso dEle e ouvir dos lábios dEle: muito bom, servo bom e fiel. Entra agora para o seu descanso. Eu termino com essa questão. Diante de tudo isso, qual é a sua posição? O que você decide fazer, tendo sido informado da grande comissão, tendo sido informado da missão que Deus deseja que você cumpra com a sua vida? Qual é a posição que você toma? A posição de deixar as multidões tomarem conta do seu próprio destino, ou você assumir a sua responsabilidade de alimentá-las espiritualmente com a boa palavra de Deus? Eu espero que de fato você tome a decisão de ser um instrumento usado por Deus para levar o seu círculo de amizades aos pés da cruz, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas.
Deus abençoe você e até a próxima aula.